Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio aprova a abertura de processo de investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. Servidores da prefeitura afirmam na CPI do Sisreg que não participaram de encontro onde Marcelo Crivella teria oferecido facilidades para a marcação de cirurgias de catarata. Se e como a servidora Márcia auxiliava na marcação de cirurgias de catarata? Desconheço que ela marca, até porque tem que ter senha, né, do sistema. E setor privado lança campanha para alavancar o turismo do Rio de Janeiro. Precisa uma campanha, né? Com início, meio e fim e de forma contínua e abordando marcas de oportunidades. Nós vamos ter esse ano um calendário fabuloso com eventos grandes todos os meses e isso precisa ser muito bem divulgado. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira, com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição com informações da sessão ordinária da Câmara do Rio, que aprovou o pedido de abertura de um processo de investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. A repórter Simone Braga acompanhou as discussões. Desde cedo, uma fila se formou em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para acompanhar a sessão. A maioria era de pessoas ligadas ao prefeito, que lotaram as galerias. A sessão plenária desta terça-feira foi bastante polêmica. Os vereadores avaliaram, analisaram, discutiram e votaram a denúncia de infração política administrativa apresentada contra o prefeito Marcelo Crivella. A denúncia foi apresentada por um fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda. De acordo com a denúncia, o prefeito teria cometido crime de responsabilidade ao prorrogar os contratos com empresas de publicidade sem fazer uma nova licitação. No início da sessão, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, fez a leitura dos trâmites da denúncia apresentada. Em seguida, o líder do governo, vereador Dr. Jairinho, fez uma solicitação aos vereadores. Eu peço aos senhores vereadores para que usem um instrumento que é o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive no âmbito do Judiciário tem muito mais força, para que apurem as denúncias que foram impetradas aqui pelo servidor. O chefe da Casa Civil, Paulo Messina, que pediu exoneração para reassumir sua cadeira de vereador, usou a tribuna para defender o prefeito Marcelo Crivella. Eu não quero ver uma Câmara enfraquecida. Uma Câmara que se furta em investigar. E o governo não tem medo de investigação. Durante a sessão, vários parlamentares subiram à tribuna e se manifestaram sobre a denúncia. Nós não estamos votando ainda, naturalmente, o impedimento do prefeito, o afastamento do prefeito. O que nós temos a obrigação moral de votar hoje, a obrigação moral é criar uma comissão que dê oportunidade do que eu estou dizendo aqui ser confirmado ou não. A posição que essa casa tem que tomar hoje de abertura de uma investigação, e fica bem claro, não estamos discutindo aqui se o prefeito é ou não responsável por isso. Nós sabemos que ele é responsável por outros erros clamorosos, mas por esse aqui é preciso investigar. O prefeito está tranquilo, não houve nenhuma irregularidade. Aonde é que está o problema? É o lado religioso do prefeito? É porque ele enfrentou e tem enfrentado a corrupção nesse estado? A linha amarela, os BRTs? Nesse momento, ao aprovar a admissibilidade desse pedido de impeachment, é apenas um primeiro passo para que seja dada a oportunidade, a terceira oportunidade, para que essa Casa Legislativa possa, de fato, investigar, analisar em profundidade e, daqui até 90 dias,
votar o impedimento do prefeito. Eu ainda vejo nos bastidores aqui da Câmara alguns colegas com dúvidas dessa abertura tão importante para a cidade, que é uma investigação, que é o básico. Se falam tanto em transparência, e uma investigação é algo assim que não tem que ser discutido. Não tem que ter essa dúvida entre alguns vereadores. Eu não sei por que o prefeito tem tanto medo de ser investigado. Afinal de contas, o que está se propondo aqui hoje não é o impeachment do senhor prefeito, mas um processo de investigação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje ainda está muito distante de ser o pior que esta Câmara haverá de julgar. Porque, na verdade, o que a gente está aqui hoje fazendo é apenas dizendo o nosso sim ou o nosso não à abertura de um processo de investigação para com o prefeito Marcelo Crivella. Nós assistimos algo épico. O PT, a esquerda, votando junto com a direita, porque todos são unânimes em dizer que esse governo, além de competente, ele é suspeito. E toda suspeita, numa democracia, tem que ser investigada. No final, a denúncia contra o prefeito foi aprovada por 35 votos a favor e 14 contra. Após a votação, foi realizado o sorteio da comissão processante. 46 vereadores participaram do sorteio. Os parlamentares, Dr. João Ricardo e Marcelo Siciliano, pediram a renúncia do vereador Paulo Messina como membro da comissão. A comissão, a partir da presença do vereador Paulo Messina, que é absolutamente parte desse governo, e digo mais, extremamente importante para o governo Marcelo Crivella. A presença do vereador Paulo Messina aqui afasta qualquer tipo de transparência no processo. Eu acho que a gente está vivendo um momento aqui histórico e democrático, tendo em vista uma pessoa que está na Casa Civil há tanto tempo, vem no microfone defender a permanência dele do sorteio, porque ele quer defender o governo. A gente está tratando de uma denúncia com imparcialidade. A comissão terá a participação de 3 vereadores: presidente, vereador William Coelho, vereador Paulo Messina como membro e relator, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Que a gente possa efetivamente apresentar um trabalho, um resultado para a sociedade, se a gente vai aceitar, encaminhar a denúncia favorável, né, que é procedente, ou o contrário. A gente vai decidir se dá prosseguimento ou não, e aí sim os votos da comissão que vai decidir isso, se é a favor ou não do prosseguimento da ação, né? Se for a favor, o rito segue normalmente, né? Se for desfavorável, ou 2-1, ou 3-0, enfim, isso é levado ao plenário, o plenário tem que votar novamente se aceita, né, ou rejeita essa decisão. Certamente será um trabalho completamente isento. Fui eu que propus ali no plenário, inclusive, ter CPI. Então, faremos o trabalho da comissão de investigação como se fosse CPI tranquilamente. Vai convocar quem tiver que convocar, nós vamos abrir os documentos que tiverem que abrir. O governo não tem medo nenhum de denúncia. Leis aprovadas na Câmara do Rio ajudam na conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Vereador Raimon solicita ao Ministério Público que acione a Prefeitura para garantir o cumprimento de leis. Projeto de lei cria portal de transparência social no município. E Câmara do Rio realiza entrega de moções a profissionais de atuação destacada na crise hídrica. E você vai ver no próximo bloco. Empresários lançam campanha para alavancar turismo do Rio. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município.
desde o cotidiano da cidade em um jornal diário, passando pelo plenário da Câmara Municipal, além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa, que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Ações do prefeito Marcelo Crivella são alvo de investigação em 4 CPIs da Câmara do Rio. Uma delas é do CISREG, que ouviu nesta terça-feira 2 servidores da prefeitura. Eles negaram participação em um encontro no Palácio da Cidade, onde o prefeito teria prometido isenção do IPTU e vantagens na fila para cirurgias de catarata. O primeiro a prestar depoimento foi Manuel Jorge de Freixo. Ele é subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. Servidor da pasta há mais de 30 anos, Manuel afirmou que não participou da reunião no dia 4 de julho do ano passado. Foi nesse encontro que supostamente o prefeito Marcelo Crivella prometeu isenção de IPTU e vantagens na fila para cirurgias de catarata. O atendimento que é feito lá é totalmente transparente, qualquer pessoa tem acesso para esclarecer dúvidas, não há necessidade realmente de interveniência de quem quer que seja. Durante o depoimento de Manuel, o presidente da CPI, vereador Dr. Jorge Manaia, questionou se o depoente conhecia Milton Barros Filho. Milton prestou depoimento no último encontro da CPI. Ele confirmou a participação na reunião para assessorar o prefeito Crivella sobre temas relacionados à isenção de IPTU nos templos evangélicos. O doutor Milton frequenta a Secretaria de Fazenda? O doutor, se ele frequenta a Secretaria de Fazenda, isso eu não posso dizer. Agora que o doutor Milton, ele já compareceu ao gabinete da Secretaria de Fazenda. Em seguida foi a vez de André Luiz Bastos Ribeiro. Ele é coordenador do Complexo Regulador da Secretaria Municipal de Saúde. Há 22 anos trabalha na pasta. André disse que ficou sabendo do encontro do prefeito com líderes religiosos apenas pela imprensa. Ele afirmou que não é possível atender algum paciente em apenas 2 semanas, uma das promessas da suposta reunião. O senhor concorda que seria viável atender pessoas com esse prazo? Não, com esse prazo de 2 semanas, não. É possível que isso aconteça? É possível, desde que haja demanda de oferta, né, para a central de regulação de vaga, isso pode acontecer. Mas no momento também não é muito longe, não. 3, 4 semanas, mas 2 semanas eu acho pouco. Ele negou qualquer influência externa no agendamento do CISREG. André afirmou que a assistente Márcia não tinha senha do sistema. Informe se e como a servidora Márcia auxiliava na marcação de cirurgias de catarata. Desconheço que ela marca, até porque tem que ter senha, né, do sistema. Ela possui senha do CISREG? Não. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 16 de abril. Os parlamentares vão encaminhar ofício para a Fazenda convocando o coordenador de IPTU. Além disso, eles querem saber quantos templos religiosos tiveram isenção de imposto no ano passado. Nós tivemos a informação que o senhor Milton, por exemplo, compareceu à Secretaria de Fazenda e enviou emissários à Secretaria de Fazenda com alguns pedidos. Nós queremos saber qual é a natureza desses pedidos, certo? Então, vamos solicitar também à Secretaria de Fazenda que envie, discriminado, quais são as isenções que foram dadas, para os templos religiosos, com, vamos dizer assim, com a origem de cada um, quantos são evangélicos, quantos são templos de matrizes africanas e assim sucessivamente. Foi lançada nesta terça-feira, em um hotel em Copacabana, uma campanha promocional para alavancar o setor de turismo do Rio. A campanha O Rio Não Para é uma iniciativa do setor privado. O evento de hoje teve a participação do governador do Rio, Wilson Witzel. Réveillon, Carnaval, Rock in Rio. Eventos que aquecem o turismo na cidade. Mas o Rio de Janeiro é muito mais que isso. Falta um calendário fixo de janeiro a janeiro para movimentar um setor que significa a mais importante possibilidade de recuperação econômica do Rio. Com a palavra, quem vive na cidade. O Rio é calor, vida, sol. O Rio é o paraíso do Brasil, né? O Rio é verão, felicidade, sol, mar, calor, diversão e tudo de bom.
6 bilhões de reais. Este é o valor do impacto econômico para a cidade se o turismo interno fosse ampliado em 20%, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, seria possível criar mais 170 mil novos empregos. Hoje foi lançada uma campanha promocional para aumentar o fluxo de turistas. A iniciativa privada se uniu para divulgar a cidade como destino seguro e atrativo. Veja como foi o nosso verão. Nosso verão transcorreu nas praias cariocas, de forma tranquila, não tivemos arrastão, não tivemos grandes incidentes. Um outro incidente, mas a polícia agiu com rigor. Tivemos um outro incidente com o turista e nós estivemos presentes, e o que demonstra a força do Estado e o enfraquecimento de qualquer ação de quem quer que seja contrária à lei e à ordem. O encontro reuniu empresários de diferentes setores. Eles querem divulgar para o turista que foram investidos 25 bilhões de reais em obras de infraestrutura, na mobilidade urbana, aeroportos e rede hoteleira. É incrível que você investir tantos bilhões numa cidade, como foi no caso das Olimpíadas, e de lá para cá não ter uma campanha, um anúncio. Quer dizer, as pessoas vêm para o Rio porque o Rio é lindo mesmo, o Rio é o Rio. Nós temos um carnaval sensacional, o Réveillon maravilhoso, mas precisa uma campanha, né? Com início, meio e fim, e de forma contínua, e abordando marcas de oportunidades. Nós vamos ter esse ano um calendário fabuloso, com eventos grandes todos os meses, e isso precisa ser muito bem divulgado. A campanha O Rio Não Para está relacionada à constante reinvenção da cidade depois de ter a imagem manchada por causa dos casos de violência. Embora os índices fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública mostrem uma melhora em 2019 em relação ao ano passado, a autoestima do carioca está abalada. É preciso atrair quem vem de longe. Essas amigas argentinas disseram que ficaram fascinadas com as belezas naturais. O Rio é fantástico. Já esses americanos, pela primeira vez no Rio, adoraram o clima, o estilo do carioca de viver, e afirmaram que vão voltar. Amazing, just beautiful views. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.